gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Graças a Deus, a gente tem mais uma oportunidade, mais um privilégio de um culto, ao nosso Deus, de um culto ao Deus que é vivo, de um culto ao Deus que é presente. Nós temos o privilégio de louvar, de engrandecer a esse Deus maravilhoso. Cada um aí na sua casa, mas juntos, sim, juntos a gente vai louvar, a gente vai engrandecer, a gente vai enaltecer o nome do nosso Deus. E sabe por que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso porque Ele vive, aleluias. A gente vai fazer isso porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus, Ele é presente, o nosso Deus, Ele cuida de nós, o nosso Jesus, Ele se sacrificou por amor a nós e a você. Então, meu amigo, meu irmão, eu te convido para a gente juntos engrandecer o nome desse Deus, a louvar a esse Jesus tão maravilhoso e tão vivo em nossas vidas. Glórias a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus
coisa boa! Que prazer a gente poder cantar um louvor com tanta convicção como esse que a gente acabou de cantar. Meu amigo, meu irmão, saiba, tenha certeza, seja convicto que as nossas vidas estão nas mãos do nosso Jesus, que vivo está, que não sofreu com a morte, mas Ele ressuscitou, aleluias, e é vivo em nossas vidas. Bendito e exaltado é o nome do nosso Deus, glórias a Ele, aleluias, glórias a Deus. Puxa, como é bom a gente poder cantar um louvor sobre a vida de Cristo, né? Não é uma vida de passado, mas é uma vida de presente, é uma vida de futuro, é uma vida de constância, é uma vida de eternidade. Jesus vive e Ele sempre vai viver, como Ele sempre viveu. E a gente tem que ser convicto disso, a gente tem que saber da vida de Cristo em nossas vidas. A gente tem que saber do sacrifício dele por nós. A gente também tem que saber da vitória dele sobre a morte, por amor a nós, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Texto no livro de Gálatas, no seu capítulo 2, diz assim a palavra de Deus, apenas um versículo, Gálatas 2, no versículo 20, diz assim: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Glórias a Deus. A gente tem que louvar mesmo, tem que engrandecer mesmo esse Jesus, porque um sacrifício desse por amor a alguém, e alguém que não merece, nós que somos pecadores, nós que somos falhos, nós que duvidamos, nós que temos medo, nós que pecamos, mas Cristo nos ama de uma maneira sem igual, meu irmão, meu amigo, e a palavra de Deus nos diz isso. Então a gente tem mesmo que aproveitar esse privilégio, essa oportunidade rica e única de louvar, de engrandecer ao Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluias, glória a Deus. Deixou o céu pra me encontrar, aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conhecer. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conhecer. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conhecer. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus,
glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Glória a Deus. Jesus, tu és Filho de Deus. Poxa, já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo, Filho de Deus, que vive em nós. A gente olha para o mundo, a gente vê um contexto muito complicado, a gente vê as coisas muito instáveis, porém uma coisa é fato: Jesus, o Filho de Deus, por amor a cada um de nós, nos comprou com seu sangue preciosíssimo, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Portanto, meu amigo, continuemos adorando esse Deus, continuemos louvando a esse Jesus, o Filho de Deus, continuemos usufruindo dessa vida com Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Olá, graça e paz a você que está conosco aqui, cultuando ao Senhor em família, louvando a Deus, celebrando ao nosso Criador. E hoje nós vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Quero fazer você pensar um pouco sobre questionamentos, dúvidas, sobre conflitos internos que muitas vezes nós temos e por vezes nós vivemos com esses conflitos e não obtemos um direcionamento, e esses conflitos muitas vezes nos desmotivam na caminhada com Deus, às vezes nos afastam de Deus por conta de questionarmos e não obtermos uma direção. E eu quero fazer você pensar um pouco sobre isso, baseado na palavra de Deus, uma história de um profeta de Deus chamado Abacuque, de momentos que ele vivenciou de questionamentos, de dúvidas, de conflitos internos e do seu relacionamento com Deus. Só que ele obteve um direcionamento de Deus, e esse direcionamento fez com que ele lidasse melhor com as circunstâncias da vida e também continuasse caminhando no seu relacionamento com Deus. Quem nunca, fez essas perguntas? Por que pessoas boas sofrem e pessoas más prosperam? Por que há tanta injustiça no mundo? Talvez você já se fez essa pergunta. Ou se não, por que Deus não responde às minhas orações? Você ora, você clama a Deus
E o momento que nós estamos vivendo hoje, principalmente, né, no momento que já faz quase 4 meses, ou 4 meses que nós já estamos nesse cenário de estarmos separados, isolados e cultuando em casa. Talvez você esteja orando e faz 4 meses clamando a Deus, pedindo que Deus ajude, livre e abençoe, cure e resolva o problema. Mas talvez sua oração não esteja sendo respondida da maneira que você queria. E isso talvez tenha te gerado dúvidas, conflitos, questionamentos. Ou talvez você também já pode ter se perguntado por que eu sofro tanta oposição dos outros quando eu tento me aproximar de Deus, caminhar com Ele e viver segundo a sua vontade. E parece que quanto mais próximo de Deus eu ando, mais conflitos, mais problemas eu encontro. Aquela falsa ideia e sensação de que venha para Jesus e os seus problemas estão resolvidos, isso é uma falsa esperança, uma falsa promessa de seres humanos e não de Deus. Deus nunca disse isso, nunca ensinou isso. Pelo contrário, o que resolve na nossa vida é o conflito que nós tínhamos com Deus de estarmos separados dele. E por estarmos separados dele, nós estávamos mortos espiritualmente. Mas agora, quando nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos vida. Então é isso que melhora na nossa vida. O que resolve na nossa vida é essa vida espiritual e esse relacionamento com Deus. Agora, os dilemas da vida, os problemas, as dificuldades, eles sobrevêm sobre a nossa vida como sempre vêm sobre todas as pessoas. E por vezes nós nos questionamos, nós perguntamos e nós chegamos em dúvidas com relação a tudo isso que acontece. E não diferente, é o que a gente vai refletir hoje, com base no livro de Abacuque. Eu quero fazer uma exposição desse livro todo. É um livro pequeno, de 3 capítulos. Nós vamos refletir um capítulo por domingo, começando hoje no 1º capítulo, semana que vem no 2º e na próxima semana no 3º capítulo. Nós vamos refletir sobre a vida deste homem chamado Abacuque, dos seus questionamentos, das suas dificuldades de entender o propósito de Deus, de entender o momento que ele estava vivendo, de entender as ações de Deus, de como Deus estava agindo ou não estava agindo, de entender o porquê que Deus não estava respondendo suas orações. Todos esses questionamentos é o que a gente vai ver neste livro de Abacuque, e a gente vai ver a resposta de Deus, que deu um direcionamento a este homem e o conduziu mais próximo de Deus e continuar perseverando, caminhando, mesmo diante de um cenário caótico que eles iriam enfrentar ainda. E é isso que nós vamos ver no decorrer dessas reflexões. Então, começando na reflexão de hoje, eu quero fazer você pensar um pouquinho sobre esse 1º capítulo, onde Abacuque vai apresentar a Deus os seus questionamentos. E o texto vai começar dizendo no 1º capítulo sobre o primeiro questionamento deste homem chamado Abacuque. E o primeiro questionamento está no 1º capítulo, versículo 1, diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Aqui ele vai continuar os seus questionamentos. Do versículo 2 até o versículo 11, Abacuque vai lançar a Deus o seu questionamento e Deus vai responder a ele. Mas o primeiro questionamento de Abacuque é com relação à indiferença de Deus. Por que a indiferença de Deus? Porque Abacuque começa dizendo assim: Senhor, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não ouvirás? Até quando gritarei violência e não salvarás? Abacuque ele está expressando o momento da situação do povo de Judá, que é o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser seu povo exclusivo, uma nação separada para Deus, para viver segundo a vontade de Deus. Mas qual é o cenário que esta nação está vivenciando? O cenário que essa nação está vivenciando é um cenário totalmente oposto ao propósito de Deus.
aquilo que Deus havia determinado para eles viverem. Havia injustiça no país. Os ricos se davam bem, os pobres se davam mal, não tão diferente de um cenário como a gente vive. Então, o cenário que Abacuque está vivenciando é um cenário conflitante, onde há injustiça social, onde há desigualdade, onde há quebra de mandamentos, de obediência, é uma vida de desobediência do povo que foi chamado para a obediência. Então, Abacuque se vê nesse cenário desesperado, e ele clama a Deus, e parece que esse clamor que ele faz a Deus, Deus não responde. Porque ele começa dizendo: Senhor, até quando clamarei, o Senhor não ouvirás? Senhor, até quando pedirei ajuda e o Senhor não vai atender? Parece que Abacuque está num conflito, parece não, ele está, né? Ele está num conflito aqui, de entender o porquê que Deus está tão indiferente com relação ao seu clamor, à sua oração, e principalmente tão indiferente com relação à situação da nação. Porque a visão de Abacuque é que Deus, ele não está olhando para o pecado do povo. Parece que Deus ele está sendo passivo com relação ao pecado desse povo. E Deus parece que vai deixar esse povo fazer o que quiser. Então esse primeiro questionamento de Abacuque é com relação a isso. Com relação a essa situação da nação, com relação a ele diante de Deus e ele diante das pessoas e da nação, com relação à sua visão da sociedade, e entender que isso é errado aos olhos de Deus, então ele clama a Deus por justiça. Só que Deus não responde. Então ele vai questionar a Deus, ele vai interrogar a Deus, perguntar a Deus o porquê disso tudo. Ele vai dizer: Senhor, por que eu estou clamando e o Senhor não responde? Então ele chega a este questionamento diante de Deus. Só que tem um detalhe: esse povo que foi chamado para ser povo exclusivo de Deus, Deus demonstrou graça e misericórdia ao longo dos tempos por este povo. O profeta Jeremias, que vem um pouco antes de Abacuque, ele profetizou durante 40 anos a este povo, e este povo não deu ouvidos a ele. Esse povo continuou fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Esse povo continuou vivendo suas próprias vontades, vivendo segundo seus próprios desejos. E agora chega esse profeta Abacuque, clamando a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor está sendo passivo, o Senhor não vai atender a minha oração. E aí Deus vai entrar com uma resposta. Deus ele vai dizer a Abacuque o seguinte, que ele está trabalhando em meio às nações, mesmo que ele não esteja vendo. Deus vai dizer que ele está agindo, vai mostrar a ele. Só que tem um detalhe: Deus não vai dar uma explicação a Abacuque. Deus ele vai trazer uma revelação a Abacuque. Porque Deus ele não precisa ficar se explicando para nós. Nós não precisamos ficar jogando Deus na parede para que ele se explique. Ele não vai se explicar para nós, mas nós, e quando nós tivermos momentos de dúvidas, e isso é natural de acontecer, nós passamos em momentos que nós questionamos algo. Só que nós não podemos confundir a questão de dúvidas com incredulidade. Abacuque, ele tem dúvidas, ele está aqui com conflitos, mas a quem ele recorre? Esse que é o detalhe. Ele vai até Deus, questionar a Deus, ele vai perguntar a Deus e vai olhar a Deus dizendo: Senhor, e aí? Eu tô com conflitos aqui, isso está me atrapalhando na caminhada. Então ele corre a Deus, mas a incredulidade não. É aquele que faz o questionamento e se afasta de Deus e o abandona. Abacuque não, ele questiona, mas ele está esperando a resposta de Deus, está caminhando com Deus, porque ele está com dúvidas, mas ele sabe que a resposta vem de Deus. Então, nós precisamos, em meio às dúvidas, da revelação, na perspectiva de Deus, do que nós precisamos olhar e atentar para continuarmos na caminhada. Então, Deus vai trazer uma revelação a Abacuque. Por quê? Abacuque estava com dúvidas, Deus está indiferente. Deus ele não está agindo em meio a todo este cenário. Deus não está agindo, Deus está deixando todo mundo fazer o que quer. E aí Deus vem com uma revelação dizendo o seguinte: Abacuque, eu estou agindo e tem um detalhe: eu vou trazer uma nação poderosa para castigar vocês.
Você está dizendo que eu estou sendo passivo. Eu não estou sendo passivo, Abacuque. Eu vou ouvir, eu estou trazendo uma nação, a nação da Babilônia, o povo babilônico, um povo perverso, um povo terrível, um povo poderoso. Esse povo virá contra vocês para castigar vocês de todos esses pecados que vocês vêm cometendo, porque eu não sou passivo, pelo contrário, eu estou agindo. Eu estava agindo com misericórdia e graça, mas agora eu vou agir para que vocês sejam disciplinados, para que assim vocês aprendam, porque vocês não aprenderam por meio da misericórdia, dos alertas que eu dei, mas agora vocês vão ter que aprender da pior maneira, que é por meio da disciplina. Então a Babilônia virá e vai levar vocês como escravos. E aí tem um detalhe interessante dessa revelação de Deus. Deus responde a Abacuque. Só que esta resposta que Deus dá a Abacuque não era a resposta que Abacuque estava esperando. Abacuque estava esperando que Deus respondesse: tá bom, eu vou resolver esse problema, vou animar esse povo, vou reavivar vocês, vocês vão começar a andar na minha presença. Abacuque estava esperando isso, mas não é essa a resposta que Deus dá. Deus diz: eu vou ouvir, vou trazer uma nação poderosa e eles vão devastar a nação de vocês. E aí, isso ao invés de gerar um esclarecimento, vai gerar mais dúvidas, mais questionamentos. E Abacuque ele vai começar a questionar a Deus novamente. Do versículo 12 em diante, ele vai começar a questionar, fazendo um novo questionamento a Deus, falando sobre a incoerência de Deus. Por que incoerência de Deus? Porque Abacuque ele vai começar no versículo 2 dizendo: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Ele começa jogando luz à santidade de Deus e vai começar a fazer um questionamento sobre isso. Por que incoerência? No sentido de que como pode um Deus santo usar uma nação perversa, pecadora, como a Babilônia, que era mais pecadora do que Judá, para castigar o povo que é mais justo do que a Babilônia, que é Judá. E é o seu povo, é o povo de Deus. Então isso gera um conflito, uma confusão na cabeça de Abacuque, que ele vai questionar e falar: Deus, mas isso é incoerente. Por quê? Porque o Senhor, sendo santo, vai usar uma nação pecadora para disciplinar o seu povo? Poderia ser uma outra nação, então, usa outros povos, mas esse povo é muito terrível. Eles são muito perversos, eles vão devastar a gente, eles vão acabar com a gente se o Senhor trouxer eles contra nós. Então a preocupação de Abacuque com relação a este cenário e a esta revelação que Deus dá a ele, gera a ele mais conflitos, mais dúvidas, mais questionamentos. Mas tem um detalhe que eu quero terminar esta reflexão e deixar você refletindo até a semana que vem. Abacuque ele vai fazer o seu questionamento a Deus. Leia o capítulo 1, reflita e pense sobre todo esse questionamento que Abacuque faz. E ele termina no capítulo 2, versículo 1, dizendo o seguinte: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha só, Abacuque ele termina a queixa dele, mas ele não vai embora, ele não se afasta de Deus, ele não foge de Deus. Pelo contrário, ele diz o seguinte: Senhor, agora eu estou na torre de vigia, eu vou ficar atento. A ideia de atenção, eu vou estar atento aqui para ver o que o Senhor me dirá e que resposta o Senhor vai trazer à minha queixa. Senhor, eu estou apresentando o meu questionamento, as minhas angústias, minhas preocupações ao Senhor, e agora eu estou esperando, aguardando o que o Senhor irá me responder. Então eu vou ficar esperando, eu vou ficar aqui atento até que o Senhor me responda. Então aqui termina o primeiro capítulo de Abacuque fazendo seu questionamento, dizendo a Deus que Deus é indiferente, e Deus revela a ele que não, pelo contrário, ele está agindo e vai agir ainda, levando esse povo para um cativeiro, levando esse povo para vários anos aí como escravos.
E aí Abacuque vai questionar novamente, dizendo: Deus, mas como é que pode o Senhor, sendo santo, usar uma nação como a Babilônia para trazer isso sobre a gente? E isso vai gerar mais preocupações. Então o primeiro capítulo termina com essas preocupações, termina com esses questionamentos. Mas o segundo capítulo vem por aí com uma resposta animadora de Deus. Deus vai dar uma resposta fantástica a Abacuque, animadora a ele. Na semana que vem a gente vai refletir sobre isso. E na próxima semana a gente vai ver a resposta e a ação de Abacuque diante da resposta de Deus, que é um livro fantástico para nós, né? E principalmente em momentos que nós temos vivido também hoje, que talvez gere muitos conflitos de fé, muitos conflitos internos, de questionamentos, dúvidas. E saiba de uma coisa: Deus, ele não está sendo passivo, Deus, ele não é incoerente, Deus, ele não é passivo com relação a tudo que acontece, ele está agindo mesmo que você não veja. Deus está em ação no mundo, ele está trabalhando, cuidando, amparando, dirigindo, direcionando a nação, direcionando a minha, a sua vida, cuidando de nós e nos dando um direcionamento, mesmo que às vezes não pareça que seja assim. Deus está cuidando da nação de Israel, mas sabe como que Deus vai cuidar deles? Levando eles para o cativeiro da Babilônia. É uma coisa que a gente não quer, a gente quer o bem e que tudo dê certo. Só que Deus vai cuidar dessa nação para que ela não se perca, levando eles como escravos, para que eles aprendam e retornem melhores e aprendendo lições importantes para a vida. Agora, para hoje, para eu e você vivenciarmos essa semana, eu quero fazer você pensar um pouquinho sobre o seguinte: nós precisamos examinar o nosso coração. Será que nós nos entregamos completamente a Deus? Faça essa pergunta a você. Como assim, mano? Será que você se entregou completamente a Deus? Do fato de você deixar com que Deus faça com você o que Ele deseja? Pense sobre isso. Não é errado nós questionarmos as situações, as circunstâncias da vida e corrermos a Deus perguntando e orando a Ele. Mas saiba de uma coisa: Deus não vai ficar dando explicações a você. Por causa disso, daquilo, é por isso, como a gente faz. Deus não vai ficar te dando explicações. Ele vai te trazer uma revelação do seu propósito, da sua vontade, para que você tenha um direcionamento. Então, ficar lidando com conflitos, é melhor você orar a Deus e expor a Ele os seus conflitos, as suas dúvidas. Senhor, por que isso, por que aquilo? Mas estar diante dEle e aguardar a sua resposta, orando, lendo a palavra e obtendo a revelação de Deus de qual é o propósito dEle para você, para que você caminhe bem, saudável e com uma fé firme e constante com Deus. Assim como a gente vai ver ao longo aqui desse livro, e eu quero deixar como desafio para você: leia o capítulo 1 essa semana e leia o capítulo 2 também, para que você fique por dentro de todo o cenário que nós vamos refletir na próxima semana. E se quiser ler o livro todo, leia. É um livro pequeno, de 3 capítulos. Então faça essa reflexão, leia este livro, para que a semana que vem você esteja por dentro do assunto, pensando e refletindo e extraindo lições importantes para a sua vida. Nós apenas devemos tomar um cuidado com relação aos questionamentos, no seguinte: de não começarmos a contestar a Deus, querer questionar a Deus, achando que nós vamos fazer com que Deus mude de ideia. Você e eu nunca vamos fazer com que Deus mude de ideia diante do seu propósito, da sua vontade, da sua ação também em nossas vidas e no mundo. Então, que o meu e o seu questionamento seja um questionamento pedindo o esclarecimento de propósito e da vontade de Deus para a nossa vida. Se você está com dúvidas, com questionamentos, corra a Deus, ore a Ele, exponha a Ele e saiba de uma coisa: Ele trará, assim como trouxe a Abacuque, revelações, dizendo: Abacuque, minha vontade é essa, minha ação será assim e eu vou fazer isso com vocês. Tem um detalhe: Abacuque não gostou da resposta
e isso gerou mais problemas a ele. Só que Deus não deixa a gente com problemas, certo? Deus não vai deixar você morrer em dúvidas constantes e questionamentos porque você está correndo a Ele, então Ele responderá a você. Agora, se você partir para a incredulidade, você se perderá nessa caminhada de dúvidas e questionamentos, porque você se afastará de Deus. Mas agora, próximo de Deus, saiba de uma coisa, assim como Abacuque, é uma lição que a gente extrai aqui. Deus ele vem revelando e trazendo resposta a ele e mostrando a direção e o caminho dele para com o povo e segundo o seu propósito, que é sempre o melhor para a vida do povo e para nós, né? Trazendo para a nossa vida. Então, reflita sobre isso, pense nisso. Semana que vem nós voltamos para mais uma reflexão neste livro de Abacuque. Tem muitas lições para nos ensinar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Eu quero te agradecer por este momento de reflexão. Podemos aqui pensar na Tua Palavra, refletir, Senhor, num momento histórico aqui de Abacuque com o povo de Judá, antes do cativeiro babilônico, um momento, uma situação que eles viviam e que gerou muitos questionamentos da parte do profeta Abacuque. Só que o Senhor respondeu a ele, deu um direcionamento. O Senhor mostrou para ele o seu propósito. E a nossa oração, nós vivemos em tempos conflitantes também. Tempos um pouco parecidos, Pai, com esses tempos de Israel. E talvez pode ter pessoas aqui que estejam assistindo esse culto cheios de questionamentos, cheios de dúvidas, cheios de perguntas com relação às circunstâncias da vida. Às vezes parece que o Senhor está sendo indiferente, passivo, incoerente, mas a nossa oração, a minha oração junto com todos que têm assistido a este momento e cultuado ao Senhor, é para que o Senhor traga diante da sua palavra, ao decorrer dessas reflexões aqui, aqueles que estão cheios de dúvidas, que tenham o esclarecimento da tua parte, Senhor, para que assim eles caminhem firmes e constantes na fé, no relacionamento contigo e caminhem bem. A minha oração é essa, para que todos nós caminhemos e andemos, Senhor, segundo a tua vontade, cheios de certezas e convicções de que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor está agindo em meio a todo esse caos e esse cenário perturbador que nós estamos passando e que o Senhor tem um propósito, tem uma promessa para nós, assim como o Senhor tinha para aquele povo, e nós vamos ver isso ao longo das reflexões. Que o Senhor abençoe a cada um, a cada família e nos direcione diante da tua graça, da tua paz e da tua misericórdia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meu amigo e amiga, irmão e irmã, eu agradeço por você estar participando desse momento conosco e te convoco para semana que vem você assistir e refletir e cultuar a Deus juntamente conosco e continuar essa reflexão. Não pare aqui nos questionamentos. Talvez você ficou com algumas dúvidas, mas ao longo das reflexões aqui, do capítulo 2, do capítulo 3, Deus vai trazer a resposta agora e um direcionamento a Abacuque. E Abacuque vai dar uma lição fundamental no capítulo 3 para nós também, da forma como nós devemos viver e agir em todo este cenário. Tá bom? Então se organize, que você continue as reflexões conosco e que Deus te abençoe e esclareça a tua mente, o teu coração, as suas dúvidas, para que assim você se fortaleça no seu relacionamento com o Senhor e que você continue perseverando nessa caminhada. Uma ótima semana a você e a sua família e até a próxima.